Olá, estamos aqui para mais uma correção da rotina referente à semana de 18 a 22 de maio. Hoje será a nossa videoaula de encerramento, ok? Vamos lá? Língua portuguesa. Copie o texto e as atividades em seu caderno. Marreco espirro. O marreco espirro queria pular no córrego. Amarrou uma corda na cintura e pediu ao burrico para se segurar. O marreco subiu no barranco, levou um escorregão e caiu. Ficou agarrado numa rocha, dando berros e gritando por socorro. Burrico deu risadas, puxou a corda e falou: "Quase comi marreco refogado." Autora Graça Batitucci. Próxima atividade. O que há de diferente nas palavras escritas com a letra R? Volte ao texto e localize palavras observando o uso da letra R e as encaixe em uma das colunas propostas abaixo a partir da primeira palavra da lista. Atenção! Observe a coluna F, já está preenchida, ok? O que vocês farão? Voltem ao texto, circulem todas as palavras que possuem a letra R. Após circuladas as palavras, vocês irão marcar um risquinho, né? Marquem com um risco desde o título as palavras que vocês vão preenchendo a coluna, para que vocês não corram o risco de copiá-las novamente, ok? Então, vamos lá. Grupo A, resistiu. Quais são as palavras que pertencem ao grupo A? Se prestarmos atenção na primeira palavra, ela inicia com a letra R. Então, todas as palavras que iniciam com a letra R, nós iremos colocar aqui. Nesta coluna, não vai dar para colocar todas, mas quando vocês passarem para o caderno, aí vocês coloquem todas as palavras do texto, ok? Então, quais são as palavras que iniciam com a letra R? Rocha, risadas e refogado. Lembrando que toda palavra, mesmo tendo o R som forte, no início da palavra eu não posso colocar dois R's, entenderam? Então, todo início da palavra, somente um R, mesmo que ele tenha som forte, som de dois R. Ok? Grupo B, geração. Percebam que o R está ao meio, né? Essa sílaba ra, ó, geração. É o RA, é o orá fraco, é o orá brando. Eu posso falar que é fraco ou brando, tá? Então, olha lá, eu não falo geração, eu falo geração. É orá, ré, ri, ró, ru. Fraquinho, ele é brando, ele tem som fraco. Quais são as palavras que têm esse som fraco? Eu achei a palavra cintura. Grupo C. Palavras que possuem dois R's. Vai ter som forte a sílaba. Exemplo, marreco, espirro, córrego. Ok? Descobriu, percebam que o R está ao meio da sílaba, né? No caso da família silábica bra, bre, bri, bro, bru. Aqui, ó, gri, família silábica gra, gre, gri, gro, gru. Então, descobri o gritando, ok? Percebam que no grupo E, o R está depois da sílaba. Ou seja, ele está
entre duas sílabas, dando um som, o R junto com a primeira sílaba, se a gente observar, vai ficar assim, ó, sorte. Então, na verdade, aqui aconteceu o ar, ir, or. Então, aqui, o O com R vai formar or, mas como tem o S, vai ficar a sílaba sorte, ok? A mesma coisa, ó, o O com R, or, mas como tem a letra C, vai ficar a sílaba co mais o R vai ficar corda. O e o R, or, porém tem a letra P, que vai dar o som do P e o O como po, com R no final vai ficar por, ok? Aqui nós temos uma regrinha no grupo F, tá? Toda vez que a letra R, né, for após uma consoante, no caso a consoante N, eu vou escrever com um R só, porém terá som de R forte. Exemplo, honra, genro, tenro. Isso só acontece quando a letra anterior à letra R for a letra N. Então, quando a letra R for depois da letra N, eu colocarei um R só, porém o seu som será som de dois R, de R forte, mas colocarei somente um R, ok? Então, ele vai ter som de R forte se antes do R tiver a letra N. Exemplo, honra, genro, tenro. Agora, vamos aplicar nossos conhecimentos e vamos fazer algumas anotações. Considere o lugar que o R ocupa na palavra e o som ao qual corresponde. Diga o nome. Diga que nome vocês dariam para cada grupo. Grupo A, R inicial, som forte, ok? Todas as palavras que possuem R inicial terão som forte. Grupo B, R ao meio da palavra, R fraco, R brando. Olha lá, quando tá ao meio, ou seja, a sílaba ará, aqui ó, RA ao meio, né? Então, terá som de R fraco, R brando, geração, cintura. Grupo C, RR ao meio, tá? Então, ele vai ter som forte, dois R's, som forte. Terraço, marreco, espirro, córrego. Grupo D, R na sílaba. Quando tem o R pertencente à sílaba, no caso, bri e o gri, certo? Um R dando som, né? De bra, bre, bri, bro, bru, gra, gre, gri, gro, gru e demais. R. Grupo D, R na sílaba. Bri, cri, dri. Exemplo. Descobriu, no caso aqui, o bri, o R ao meio, ok? Ao invés de bi, com um R fica bri, né? Então, o bri pertence à família do bra, bre, bri, bro, bru. Aqui, ao invés de gi, com R ao meio, fica gri. Pertence à família do gra, gre, gri, gro, gru. Fica descobriu, gritando. Grupo E, vamos lá? Grupo E, R entre sílabas, ar, ir, or, ur. Então, vamos lá. Aqui eu tenho so e eu tenho t. Com R ao meio fica sorte. O co e o da, o R ao meio fica corda. No caso, aqui o R é no final. Po,
mais o R fica por, ok? E o grupo F, R após de consoante tem som de R forte. Então, na maioria das vezes será a letra N, ó. Após a letra N, o R tem som de R forte, porém será escrito com um R só. É o caso de honra, tem som de 2 R's, mas eu escrevo com um R. Genro, tem som de 2 R's, mas eu escrevo com um R, porque a letra anterior é a letra N. Tenro é som de R forte, porém coloco só um R, porque a letra anterior é o N, ok? Então, toda vez que tiver o N antes do R, escreveremos com um R só, mesmo tendo som forte, ok? Matemática, apostila Aprender Sempre. Atividade 7, poliedros. Leia atentamente a comanda para realizar a atividade, ok? Peguem a apostilinha Aprender Sempre. Atividade 7, poliedros. As faces dos poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais nas quais as superfícies possuem a forma de polígono, ou seja, podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos ou hexágonos. Os triângulos são polígonos de 3 lados, os quadriláteros são formados por 4 lados, enquanto os pentágonos possuem 5 lados e os hexágonos têm 6 lados. Vamos praticar? No quadro a seguir estão representados 4 polígonos, um triângulo, 2 quadriláteros e um hexágono. E 4 poliedros, um cubo, um prisma de base triangular, uma pirâmide de base quadrada e um prisma de base hexagonal. Registre o número de polígonos necessários para construir cada poliedro. Aqui, nós temos os poliedros, ok? Nós temos aqui um cubo. Aqui nós temos um prisma, certo? Aqui, esse prisma, ele é de base triangular, ok? Depois nós temos uma pirâmide de base quadrada e temos um prisma de base hexagonal, ok? Então, vamos lá. O cubo, ele possui a forma de triângulo, quadrado, retângulo ou hexágono? No caso, o cubo é formado por 6 quadrados, ok? Então, a forma dele é de quadrado, porém, para compor um cubo, é necessário 6 quadrados, ok? Agora, esse prisma de base, olha a base dele aqui, é triangular, tá? Ele é formado por 2 triângulos, ok? Além dos 2 triângulos que compõem esse prisma de base triangular, também é composto por 3 retângulos. Então, esse prisma, ele é formado por 2 triângulos e 3 retângulos, ok?
Aqui, essa pirâmide de base quadrada, ela vai ser formada por 4 triângulos, né? E um quadrado. Esse prisma de base hexagonal, ele é formado por 6 quadrados e 2 hexágonos. Então, 2 hexágonos, um superior, outro inferior, e 6 quadrados formam o prisma de base hexagonal. Ok? Terminamos aqui nossa aula sobre poliedros. Sexta-feira, 22/5. Vamos lá, língua portuguesa, observar o poema concreto, a chave mestra e responda às questões. Observem a característica do poema concreto. Há um desenho no qual esse desenho, essa figura, tem a ver com o poema, tá? Então, o que acontece? Esse poema, vocês irão verificar o início e o final dele, ok? E passar para o caderno a escrita deste poema concreto, ok? Aqui ele chama-se poema concreto, porém, ao passar para o caderno, ele será somente o poema, ok? Fiz o meu modelo para que vocês tenham como base, ok? Vamos fazer a reescrita do poema, porém, agora utilizando a paragrafação, ok? A chave mestra. Perseverança e força de vontade, aliadas ao estudo e ao trabalho, são a chave mestra para todas as portas de realização pessoal. Esteja sempre preparado. Aqui eu coloquei um pontinho de exclamação, dando ênfase à frase, né? Ou seja, fazendo uma frase exclamativa. Esteja sempre preparado. Se vocês colocaram um ponto final, também pode, ok? Por quê? Fica uma frase afirmativa. Esteja sempre preparado. Ponto final. No caso, para quem colocou ponto final. Eu quis deixar uma frase exclamativa, então por isso que eu coloquei o ponto de exclamação. Então a leitura fica assim: esteja sempre preparado. Não espere cair do céu. Frase afirmativa, certo? Prestar atenção à importância da paragrafação, ok? Colocar os sinais de pontuação, vírgula para dar as pausas. O que é importante? Após ter feito a reescrita do texto, né, corrigindo, colocando as paragrafações, é importante fazer a interpretação do texto. Como é que eu posso escrever um texto se eu não li e se eu não compreendi? Ok? Por isso que temos que voltar à leitura várias vezes até entendermos. E se não entendermos alguma palavra, pesquisem, seja no dicionário ou no Google, certo? Eu pesquisei no Google, que é mais rápido. Pesquisei a palavra perseverança, ok? Então, perseverança, a palavra que eu achei, no caso, que vocês teriam mais dificuldade. Perseverança. Significado: qualidade de quem não desiste com facilidade. Persistência. Então, perseverança e força. Então, seria não desistir nunca, né? Não desistir fácil e ter força de vontade. Aliadas ao estudo e ao trabalho, são a chave mestra para todas as portas de realização pessoal.
Espero que vocês tenham perguntado para as famílias o que é realização pessoal, o que é perseverança. Realização pessoal é quando a gente tem objetivos na vida e nós conseguimos realizar esses objetivos. Significa que houve uma realização pessoal, ok? Então, aqui está as dicas para alcançar a realização pessoal: perseverança, força de vontade, aliadas ao estudo e ao trabalho, ok? São a chave mestra para todas as portas de realização pessoal. Ou seja, significa que só conseguiremos atingir nossos objetivos se a gente não desistir, termos força, lutar e estudar e trabalhar, certo? Por enquanto vocês são pequenos ainda, não trabalham, mas vocês devem ter como objetivo ir bem na escola, ir bem nos estudos, para que vocês possam um dia alcançar, né, todos os objetivos que vocês traçarem para a vida de vocês, ok? Esteja sempre preparado. Não espere cair do céu. O que significa não esperar cair do céu? Significa que nós temos que ir à luta. Quando pequenos, estudar muito. Quando chegar a fase de trabalho, trabalhar e continuar os estudos até alcançarmos os nossos objetivos, né? E alcançarmos a nossa realização pessoal, ok? Vamos fazer a leitura sobre a definição correta de poema concreto, ok? Para tirarmos todas as dúvidas. O poema concreto tem como característica o uso das disponibilidades gráficas que as palavras possuem, sem preocupações com a estética tradicional de começo, meio e fim. E por este motivo é chamado de poema objeto. Terminamos aqui mais uma videoaula de correção, encerrando a semana de 18 a 22 de maio.